uma live muito especial, uma convidada muito especial, inclusive colega de pós-graduação de medicina, né? É uma dentista biológica. O que é uma dentista biológica? Olha só, dentista biológica, sempre nós falamos aqui da importância de você procurar profissionais que tenham essa visão integrativa, global, holística, que sabe a relação entre os órgãos. Aquilo que a gente sempre fala, como é que o intestino pode influir no cérebro que está aqui em cima? Né? Mas tem tudo a ver, não é verdade? Como é que a tireoide pode influenciar de repente na sua digestão, na sua disposição? Então tudo está relacionado, inclusive com os dentes, né? Como vocês podem ver aqui, ó, né? Então sabe aquela dor de cabeça, enxaqueca que não resolve de jeito nenhum? Pode ser os seus dentes, não é verdade? Assim como pessoas que têm cistos, nódulos assim, pode ser os seus dentes. E o coração, a pressão alta, que nunca se resolve, pode ser os dentes também. É para justamente falar esses temas é que nós convidamos então a doutora Janaína Lopes. Ela está vindo lá do Paraná para conversar com vocês. Enquanto isso, relembrando que nós somos uma empresa japonesa, 46 anos aqui no Brasil, não é? E eu faço parte dessa empresa 40 anos, quase para me aposentar já, hein, gente? Né? Então agora, para falar com vocês sobre odontologia biológica, a relação da boca com o resto do nosso corpo, convido aqui a doutora Janaína Lopes, que fez a pós-graduação de medicina também, concurso também de ozônio lá na Espanha, um monte de curso. Dona Janaína, muito bem-vinda aqui para a live da NIL. Obrigada, né? Obrigada. É uma honra estar aqui por esse convite, falando para a NIL, né? É uma responsabilidade imensa. Obrigada. Beleza. Então, gente, para nós começarmos o tema de hoje, então, que tal você explicar o que é odontologia biológica? Então, Deixa com você. Tá, vamos lá. Né? A odontologia biológica, primeiro eu quero ser bem enfática, Hideki, porque não é uma especialidade, nem uma habilitação, né? É apenas um título novo que a gente traz para chamar os dentistas que estão tendo essa visão holística no sentido do geral, né? Ligando a boca com o corpo, fazendo essa linkagem dos dentes com os órgãos, e sabendo como é sistêmico, né? A odontologia é muito sistêmica, né? Vai influenciar muito. Então, na Europa, principalmente na Alemanha, os dentistas trabalham muito assim, né? Mostrando como os dentes influenciam na saúde geral do nosso corpo, né? Então, eu trouxe um slide aqui só para mostrar para vocês. Eu acho que vocês já ouviram falar nessas pessoas que já tiveram assim, endocardites bacterianas, né? Endocardite, endo é de dente. Então, é alguma bactéria que estava no dente, que pegou a corrente sanguínea e foi parar no coração. Então, já é comum, mas a gente não percebe. Então, essa visão toda, a gente consegue entender que um paciente, às vezes, está com problema de intestino, está com problema de dor de cabeça, e são os dentes que são os responsáveis, certo? Então, aqui, ó. Só que quando a gente é dentista, a gente começa a estudar, a gente começa a entender o quanto os nossos materiais são tóxicos. Então, um tratamento de canal usa muito produto tóxico que influencia a nossa saúde. Implantes, né? O titânio, hoje já está se descobrindo que o titânio... Mais para lá, pronto. Obrigada. Você não consegue ver. Que o titânio, ele também pode ser tóxico porque ele oxida, né? As cáries, né? E também... tudo que abrange restauração, os adesivos, tudo é tóxico pro organismo humano. Então, quando a gente fala em odontologia biológica, o dentista que trabalha com isso, ele procura amenizar o máximo possível isso, tá? Então, aqui, a odontologia biológica, ela engloba um leque imenso, né? Medicina tradicional chinesa, homeopatia, terapia neural, ozonioterapia, PRF. Então, quando um dentista está usando essas estratégias aqui, essas armas, né, que a gente diz, essas ferramentas para auxiliar, ele está sendo um dentista biológico, né? Ele está se preocupando com a saúde do paciente. Então, um dente, ele pode estar interferindo em tanta coisa, né, Hideki? Tem a história até do Tiago aqui, né? Aliás, quem está na transmissão aqui é o Tiago, né? Vou contar a história dele rapidinho. Por favor. É o Tiago,
Ele tinha, novo, rapaz novo, agora também velhinho mais já, mas na época que era mais novo, ele tinha uma pressão alta e remédio nenhum resolvia o problema dele, né? E aí quando nós estávamos na pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro, eu comentei com o Dr. Lai, o Thiago tem uma pressão alta que não se resolve. E aí o Dr. Lai perguntou para ele, ô Thiago, você fez alguma cirurgia? Não é isso, Thiago? Né? Aí ele falou, olha, uma vez fui extrair os dentes, e aí deu problema, deu hemorragia, e teve que ir para o hospital correndo, e teve que fazer uma mini cirurgia. Aí ele pediu para tirar uma panorâmica, né? Aí o Dr. Lai olhou e pegou pediu para um dentista biológico e faça isso, corrija os dentes do Thiago. Foi só corrigir os dentes do Thiago que a pressão dele normalizou. Então, para ver a relação dos dentes com os problemas que nós temos. No caso do Thiago era um siso, né, um terceiro molar que estava impactado, e ele sofreu, teve hemorragia para fazer, e na cirurgia ficaram alguns resquícios ali, que eu vou explicar mais para frente aqui o que pode ser, e estava interferindo na pressão do Thiago. Então, muitas vezes a gente a nossa cultura não traz essa linkagem da boca com o corpo. Então, a gente, como o Dr. Lair costuma falar, a gente não vê um corpo sem boca e uma boca sem corpo, andando pela rua. Então, tudo influencia. Então, aqui eu trago para vocês verem, mais ou menos, a gente usa a base da medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela mostra um microsistema bucal. Então, os dentes que são equivalentes ao estômago, baço, pâncreas, né, são os molares superiores e os premolares inferiores, né, que são aqueles do lado do canino. Ó, os dentes do coração, olha só, o dente do Thiago aqui, os dentes do siso, né, do sistema nervoso, do intestino delgado, né, os dentes do rim, da bexiga, aqui os dentes da vesícula, do fígado. E também é muito interessante, que eu estava falando com o Hideki hoje, que daí pode ser uma próxima live, se você quiser, Hideki. Com certeza. Que esses dentes dentro da medicina chinesa representam emoções também, né? Então aqui, por exemplo, o dente do canino seria o dente do fígado, que seria o dente da raiva, né? Então, aqui, e esses dentes de baixo aqui, os dentões de baixo antes do siso, são os dentes do pulmão e do intestino grosso. Então, muitas vezes, um tratamento de canal, um implante, uma cárie, uma restauração metálica pode estar interferindo na tua saúde geral e você nem sabe ainda. É uma visão da odontologia neurofocal que traz toda essa linkagem também. E aqui é muito importante falar, Hideki. Sim. Aqui os dentes, eles trazem fibras mielínicas e amielínicas. Essas fibras mielínicas e amielínicas, elas possuem uma proteína chamada S100. E essa proteína, ela é encontrada nas células gliais. São células gliais encontradas no cérebro. Então, nós podemos dizer, sim, que os nossos dentes equivalem a um neurônio. Então, isso traz também, que também é um assunto para essa live que eu falei, que traz memórias. A gente tem memórias nos dentes. Tá tudo memorizado. Não é à toa que você quebra um dente do abandono, um dente que representa o desejo de ser amado, o dente que representa a vontade de seguir em frente. Então, tudo tem uma explicação, né? E tudo a gente põe nos dentes, né? Todas as nossas emoções a gente põe na boca. Tudo começa pela boca, né? Se você vai fazer força, você cerra os dentes. Se você está com raiva, você range os dentes, né? Então, é assim que funciona a nossa saúde. Por isso que é importante também cuidar da alimentação, né, Hideki? Suplementação é muito importante também, porque a cárie, ela é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Quanto mais suplementação, quanto mais a alimentação for controlada, menos cárie você vai apresentar. Então, aqui para mostrar para vocês os precursores de tudo isso, que eles que formaram, o médico e o dentista dele, eles sabiam medicina chinesa, eles que provaram cientificamente com essa tabela, aqui, que os nossos dentes todos fazem parte de um sistema, inclusive de articulações, de vértebras, de órgãos, enfim, os dentes estão ligados com tudo, Hideki. Olha só, pulmão, coluna. Por isso que se você tiver um problema que tentou de tudo, né, e não resolveu,
De repente a causa está nos dentes. Por isso a importância de procurar um profissional habilitado para isso. E assim, tem treinamentos para profissionais. Não é qualquer profissional, a gente não aprende isso na faculdade, não ensinam. Eu costumo dizer que a faculdade, para nós dentistas, ela serviu para a parte técnica, ela é impecável. Para a parte teórica, faltaram algumas informações importantíssimas como essa aqui. Tá? Então, quando você tem essa visão do todo, você pode encaminhar, você já olha para o paciente e já diz, nossa, o paciente tem um problema, pode ser que esse problema de coluna do paciente, pode ser o dente, pode ser aquela restauração que está com uma cárie, que está com uma contaminação, você já sabe o que é, trata, faz a tua parte e as costas você encaminha para um colega médico para tratar disso. Né? Então, você já sabe, você está cuidando do paciente como um todo, isso é bem importante. Então, a parte da nutrição é muito importante. Então, Hideki, a suplementação é muito importante. Vitamina D, vitamina K2. Principalmente a vitamina D e a vitamina K2 são a vitamina A. Sim. Ômega 3. É aquilo que eu falo para vocês. A importância da suplementação para osteopenia, osteoporose e os dentes, né? Os ossos e os dentes. Então, para a saúde dos ossos e dos dentes, é a mesma suplementação. Então a vitamina D3 que a Janaína citou, para quê? Eu sempre digo que nós não temos necessidade de suplementar, por exemplo, o cálcio. Por quê? Porque na verdade, os nossos alimentos, elas sempre têm bastante cálcio e sempre tem mais cálcio que o magnésio. O importante é absorver esse cálcio que a gente está consumindo e para isso nós precisamos da vitamina D3, né, que ela comentou. Agora, quando esse cálcio entra no nosso organismo, entrou na corrente sanguínea, ele não sabe para onde vai, né? Será que é para lá? Será que eu vou para cá? Quando o cálcio não sabe para onde vai, ele vai o mais fácil. Então ele vai para a articulação, vai para a válvula do coração, para a carótida, a artéria, e aí precisa alguém que leva esse cálcio para os dentes, né? Para os ossos. E quem é esse? A vitamina K2, né? Gente, plim plim, ó, tem que usar osteocárdio. Aqui tem o magnésio, que também faz parte da formação óssea dos dentes, né? Vitamina D3 e o K2, certo? É isso aí. Então, continuando aqui, e para provar isso, a gente já faz, não é de hoje que esse assunto não é novidade esse assunto, é novidade para nós aqui no Brasil, talvez, né, Hideki? Mas eu acho que foi na década de 40 que o doutor Weston Price, né? Ele publicou, ele foi fazer a pesquisa. Então ele ficou 10 anos viajando e ele visitou 14 países e nesses países ele visitou tribos indígenas. E ele constatou que essas tribos, eles não tinham nada, eles não tinham cárie, eles não tinham uma formação dentária, nem uma formação óssea cranial. Então ele constatou isso pela alimentação dessas tribos. E pasme, né, Hideki? Sem escova de dente, sem pasta de dente, sem fio dental, sem ortodontista, sem plantodontista, sem prevenção. Então, qual que era a base da alimentação deles? Era peixes, crustáceos, vísceras de animais, carne de animais. Ou seja, produtos processados, ultraprocessados, nem tinha chego lá ainda, por isso. Não, e daí uns anos depois, então nesse livro é bem interessante, bem legal, porque uns anos depois ele volta lá e vê que os filhos daquelas pessoas que ele estudou, que tinham a arcada dentária perfeita, com todos os dentes, né, que já tinham sofrido a influência dos homens brancos, digamos assim, né, que é como ele fala, né, os alimentos brancos, né, dos homens brancos. Então, inclusive os alimentos brancos, né, farinha, açúcar, eles estavam assim, além de apresentar arcada dentária com muita cárie, muita má formação óssea e dentária, eles apresentavam a imunidade muito baixa. Né, eles não tinham a resistência e o porte físico que os pais, que os avós, que os bisavós apresentavam. Então, eu acho que um trabalho científico como esse, mostrando que a nutrição é o que mais influencia na saúde bucal, principalmente, enfim, temos que ter a humildade para dizer que sim, que foi publicado, que tem uma publicação imensa e que não é de hoje, né? Então, tocando nesse assunto. Então, aqui, só deixar uma frase para vocês, que todo processo de adoecimento tem por base a desnutrição. Tá? Lair Ribeiro. Essa é uma frase bem
Nosso mestre. Não, é isso aí. Então, aqui só para ilustrar para vocês um pouquinho, que a mordida influencia na postura também e também a posição dos dentes no movimento do quadril, né, na posição do quadril. Então, tudo, além dos dentes influenciarem, além de cárie, tratamento de canal, influenciar na saúde, a gente vê que a posição dentária influencia na postura também, né? Então, quem diz que a odontologia não é sistêmica, que falam bastante isso ainda, né, não estudou oclusão, né, não sabe o que é uma oclusão, que é uma matéria básica da faculdade. Sobre o amálgama, o Videk pediu para eu falar um pouquinho sobre o amálgama, e é um assunto bem polêmico, tá? É um assunto bem polêmico, porque tem muito lobby, né, do amálgama, mas o amálgama, Quem tem amálgama na boca, levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu sabia que você tinha. Eu não tenho mais. Não, né? Não. Pois é. Então, a restauração de amálgama, ela é aquela restauração escura que os dentistas antigos faziam, e em países mais pobres eles utilizam ainda. Mas o amálgama, ele é feito por 50% de mercúrio. E também 35% de prata, enfim. Mas o que mais pega aqui é o mercúrio. O mercúrio, ele é extremamente tóxico para a saúde. Ele é extremamente tóxico. Ele pode causar malformações em feto. Ele pode causar doenças neurodegenerativas. E o mais importante, claro, é importante remover. E eu sei que você aí em casa está pensando, nossa, vou marcar amanhã o meu dentista. Mas não. Tem que ser um dentista que tenha uma habilitação, que saiba fazer isso com muita segurança. Por muito tempo, até hoje nas universidades, a gente manipula o amálgama como se ele fosse algo que não desse problema, mas ele dá muito problema, inclusive na manipulação, porque ele solta uma fumacinha, uma fumacinha que é muito, muito prejudiciais aos pulmões. Então ele pode causar toxicidade do paciente como um todo, principalmente doenças neurodegenerativas, principalmente, tá ligado muito com o Alzheimer. E eu tenho, ele se deposita no cordão umbilical, quando a mãe está amamentando, com a tecnologia de 5G, ele potencializa e aparece também no leite materno. Essa questão do mercúrio, teve uma situação que aconteceu no Japão, que ficou conhecido como a doença de Minamata, né? Na Baía de Minamata, do Japão, uma empresa despejou mercúrio, os pescadores, né, distribuíram o peixe na comunidade, e aí o que aconteceu? Primeiro, começou a aparecer gato louco, porque gato também gosta de peixe, né? E como eles são menorzinhos, começou a sentir os efeitos primeiro. Começou a aparecer gato louco. Eles corriam, batia a cabeça na parede e a pessoa, o que é isso? Apareceu gato louco. E depois, em seguida, apareceu pessoas com problemas neurológicos, nascimento de crianças com deficiência física e mental. Isso por conta do mercúrio, né? E o mercúrio é um apteno, né? Que depois vai provocar as doenças autoimunes também, certo? Doenças autoimunes também. E daí, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né, que para eles se questionarem, sabe? Então, assim, por que eu posso usar mercúrio, uma amálgama que possui mercúrio na minha boca, a minha amiga que está grávida pode usar e eu não posso descartar ele na natureza. Nós dentistas, quem é dentista, mesmo o dentista ortodoxo, ele sabe que não pode ser descartado de qualquer forma na natureza. Então, como assim? Então, a ciência, ela pode mudar a todo momento. Então, é por isso o questionamento. Ela é o correto até o momento que você prova o contrário. Quando você começa a provar, e tem muitos trabalhos mostrando que o amálgama está, eu vou mostrar 2 para vocês, só porque a gente não tem muito tempo, mas tem muitos trabalhos fazendo a linkagem de amálgama, principalmente com Alzheimer, com doenças autoimunes também muito, doenças de tireoide também, né? Aí você deve estar perguntando, puxa, mas e se a amálgama ela sai? Na verdade, quando você está mastigando assim, ó, esse atrito do amálgama, desse mercúrio com os dentes, então isso já força também a liberação. Também. São pequenas partículas que pouquinho vai indo e vai te intoxicando. E é acumulativo, né? O mercúrio ele não é expelido pelo corpo, ele vai acumula no cérebro, acumula no coração, acumula no pulmão. Então, e são pequenas doses, eu costumo dizer assim, que são doses homeopáticas. Ai, mas eu sempre tive, nunca senti nada. Ai, mas como que tá a sua saúde? Ai, eu tenho uma dor de cabeça crônica que não tem o que passe. Ai, não
nunca sentiu nada? Né? Então, se questionem, se observem, né? Observe o teu corpo e comece a fazer essa ligação. Daí você procura um dentista biológico. Sim. Por favor, não vão com qualquer dentista. Não pode ser um profissional que não está habilitado para tirar essa amálgama. Porque já pensou se na hora que você está tirando a amálgama, né, de algumas partículas você acaba ingerindo? Pronto, né? Intoxicou. Né? Tem que ter todo um cuidado, tem que ter uma suplementação antes para preparar fígado, rim, todos. Eu como profissional também, a minha equipe como profissional, né? Todo mundo tem que se preparar, o paciente tem que se preparar, todo um cuidado no momento da remoção, né? Todo um cuidado após, né? O paciente continua suplementando depois, né? Eu acho que é do... Então aqui são doenças de fadiga, depressão e ansiedade, doenças autoimunes, malformações congênitas, antibiótico-resistências, né? Eu nasci com resistência, mas daí você vai ver a boca da mãe, né? A mãe tá cheia de amálgama a gestação toda, então a criança também vem contaminada, disfunções renais, né? Hipotireoidismo, disfunções gastrointestinais, ou seja, tudo que é de ruim, o amálgama o mercúrio está presente. Esse mercúrio também, gente, hoje em dia vem muito também nos peixes, viu? Porque o mar está contaminado, né? Então, muitos peixes estão contaminados também com mercúrio. Por isso que não é qualquer ômega 3 que a gente pode tomar. Também. Né? Isso. Então, olha só, eu trouxe esse videozinho aqui para vocês, para mostrar o quanto que uma restauração de amálgama, o vapor de amálgama, né? O quanto que ele solta e por quanto tempo. Esse dente faz anos, eu acho que uns 10 anos, 15 anos que ele foi extraído. E ele, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele vai mostrar, ele fez a fricção, então quando você escova os dentes, né, quando você toma algo quente ou frio, quando a temperatura da boca muda, olha só, quando o alimento bate... Tá saindo fumaça aqui, viu, gente? Tá saindo fumacinha aqui, ó. Mas esse vídeo ele tem no YouTube, também assim, para quem tá no Instagram, que não consegue enxergar, ó. Então tá saindo a fumaça já faz muito, esse dente tá extraído, tá fora da boca e ele tá soltando o vapor de mercúrio, né? Totalmente tóxico. Então aqui eu coloquei essa imagem só para vocês não esquecerem que a remoção tem que ser segura, tá? Não pode ser com qualquer profissional. É muito importante enfatizar isso, porque normalmente eu tô falando, às vezes dando aula, Hideki, eu tô vendo que o pessoal tá assim, ó, já tá montando um tratamento. Não, tem que ser com alguém que saiba mesmo fazer isso, tá? E a gente tem aqui, eu tenho o Hideki, depois eu passo para você, se você quiser, para passar para eles. Sim. Eu tenho o contato dos colegas no Brasil inteiro. Então você pode passar tá ok, para o pessoal que quiser saber, tá bom? Aqui são trabalhos científicos publicados dizendo isso, né? Já, principalmente, o Mercola traz bastante, muito. Então, aqui mostrando, é uma faculdade da Geórgia, olha só. Então, mostrando também como os níveis de mercúrio no corpo podem ser prejudiciais, né? Olha só, aqui linkando com o Alzheimer, né? Então, o tratamento lá na clínica, principalmente o tratamento de pacientes com Alzheimer, a primeira coisa é detox de metal. Primeira coisa. Ela tem uma clínica em Ponta Grossa, no Paraná. Tá bom? Fica a 100 quilômetros de Curitiba. Isso, vários profissionais ali na clínica trabalhando. Isso. Cada um na sua parte. Lá ali, nós né? temos uma equipe, né, Hideki? A gente trabalha com médico, dentista, psicólogo, então tem todo um apoio ali, né? Uhum. Então aqui tem o trabalho científico, para quem gosta dos trabalhos científicos, tá aqui. E aqui é um site para quem questionar vocês quando vocês falarem alguma coisa. Então, ó, o site da IAOMT, lá tem muito, mas muito trabalho falando sobre as contaminações do amálgama. Vocês entram lá, tá aberto para todo mundo. É só entrar, pegar eu tiro direto aqui, entrego na mão dos pacientes, porque é muito importante, né? Já que o pessoal cobra bastante isso, né? Depois que eu começo a ver os resultados dos pacientes, eu já começo a ver que tem muita coisa aqui, mas tá aqui, o trabalho científico tá aqui, tá? Então aí é o site para vocês procurarem. E aqui para ilustrar para vocês como que um dentista tem que remover o amálgama. E isso aqui, Hideki, virou piada
acho que 1 ano, 2 anos atrás, na internet. Virou uma piada, assim, sabe? Só que é o que eu costumo falar, né? Você normalmente critica o que você não conhece e a gente não deve fazer isso. Antes de criticar, a gente tem que ter o conhecimento. Então, ó, tem que ter um aparelho para tirar todo o vapor, porque o vapor é muito prejudicial para os pulmões, né? Toda a equipe, preparada, protegida, o paciente protegido com oxigenação. Então, não é uma coisa, é muito tóxico, tem que limpar todo o consultório depois, porque ele fica impregnado na cadeira. Então é bem importante ter esses cuidados, tá? Então não é qualquer dentista que pode remover. As cavitações osteonecróticas. Quem já ouviu falar nisso, Hideki? Né? Muito pouca gente. Nem sei o que é cavitação. Então as cavitações osteonecróticas, elas têm a nomenclatura NICO, né? Que são as neuralgias. Então aqui é uma parte óssea para vocês identificarem assim, para vocês terem uma ideia mais ou menos como que é. Mas como que acontece? Quando você vai extrair um dente, na técnica, na faculdade, a gente aprende, eles mandam a gente limpar bem o ambiente ali da cirurgia, mas eles não sabem, eles não falam o porquê disso, porque eles não têm esse conhecimento. Porque assim, ó, quando você deixa ligamentos periodontais, o dente tem ligamentos periodontais que são tipo umas fibras, são umas fibrazinhas. Quando você remove esse dente, você tem que limpar bem essas fibras, porque se elas ficarem ali, o organismo começa a entender que o teu dente está ali ainda. Então ele só forma uma capinha de osso. E aqui dentro, ela é sintomática, você não tem dor, ele não incha como um canal incha, você não tem dor. Então o que acontece aqui? Aqui ficam juntando células, toxinas, inclusive células gordurosas que possuem uma característica cancerígena. Foi o que aconteceu com o Thiago. O Thiago, quando ele extraiu o siso dele, eles fecharam, teve uma hemorragia muito grande e tal, eles suturaram, fecharam e formou um nico. E esse nico aqui, ele pode ser removido apenas cirurgicamente. Você pode amenizar, assim, alguns sintomas, se for, porque normalmente não tem sintomas, mas se tiver apresentar alguma coisa, é com um ozônio, né, ozonioterapia e tal, mas não resolve, o que resolve é a cirurgia. Então também existe uma técnica para remover isso, tá? E o que acontece? Quando você pede uma radiografia panorâmica, ela não aparece na radiografia panorâmica. Então, quando você vai fazer os implantes de metal, muitas vezes o colega coloca em cima disso, coloca dentro disso, agravando mais ainda. Porque tudo isso que está aqui de toxina vai oxidar toda a parte externa do implante, que vai criar uma corrente galvânica ali, porque forma como se a boca fosse uma pilha, né? E vai causar N doenças mais pra frente aí. O Thiago aconteceu isso. O que aconteceu? Como era o dente da região do coração, ele teve a pressão aumentada por conta dessas células aqui, desse nico, tá? Então existem também cursos para dentistas que se interessarem para fazer isso, para remover. Existem estudos, né? Existem muitos estudos científicos publicados pelo Lechner, que é um dentista lá da Alemanha. Ele trabalha muito e mostra muito isso, como isso pode influenciar na saúde dos pacientes, né? Eu tinha uma paciente que ela tinha problemas sérios de intestino, e daí foi na região dos elementos do intestino, a gente removeu. Quando a gente removeu, acabou os problemas da paciente, né? Então, sim, daí foi suplementado, né? Porque quando o paciente mostra um problema nesse tamanho, vocês não têm noção o que exige da imunidade, da parte imunológica do paciente, né? Então, quando você remove, o sistema imunológico tem um alívio. Imagine um exército que está lutando em uma guerra e não para nunca, né? Então, a gente dá um alívio para aquele exército, né? E daí a pessoa melhora como um todo, tá? Posso continuar, Hideki? Sim. Posso seguir? Lógico. A endodontia. A gente sabe que o tratamento de canal, isso consta na literatura ortodoxa mesmo, né? Que 40% a 60% dos canais fechados, eles possuem bactérias mortas ali dentro. Mata as bactérias, mas elas ficam mortas. E elas ficam soltando as citocinas delas, que são... Uma delas é a cadaverina, né? Então fica aquilo ali. Então, o que acontece? São usados produtos para remover, que vai prejudicar, vai intoxicar. Então, o que seria ideal? Seria ideal
você remover com ozônio, fazer um canal com ozônio, porque o ozônio é o único elemento que limpa, né? Mas também influencia muito, que o tratamento de canal também, quando o paciente vem muito que eu pego lá no consultório de dores nas costas, dores no cotovelo, normalmente a gente faz tratamento de canal e dores de cabeça, né? Esses dias uma paciente minha foi encaminhada por um colega nosso lá da pós, ela tinha muita dor e não conseguia, né? Aí fui tirar a radiografia, o canalzinho do dente ali. Aí no caso dela, como o dentinho já estava bem, né, bem assim, estava bem estragadinho já, eu disse assim, ó, a senhora tem a opção de remover, ela tire, porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu removi e acabou. Ela me beijou as mãos, assim, ela disse, você não sabe o que eu passei com isso, né? Então, fica aí mais uma dica para vocês começarem a fazer essa linkagem com o corpo de vocês. Também tem que procurar um dentista que seja pelo menos ozonioterapeuta. Certo. Para fazer um tratamento de canal padrão ouro. E o flúor, né? Então, a gente tem uma fluoretação na água já, né? Então, o flúor, ele não previne cáries. Existem trabalhos mostrando que ele previne, mas é muito pouco. Realmente, o flúor, ele não previne, tá? Ele não previne comparado com o mal que ele faz. Então, é muito mais... o prejuízo é muito maior, sabe? Então, é muito melhor você cuidar da tua alimentação, né? Hoje em dia, da higiene, né? Porque precisa, porque a gente põe muito veneno para dentro do corpo. Então, a gente precisa dar uma mão pro sistema imunológico, né? Então, o flúor, ele causa doenças, inclusive doenças autoimunes também, porque ele ataca muito a tireoide. Posso explicar isso aqui? Por favor. É o seguinte, olha, porque o flúor, o cloro, que também vem na água da rua, né? E que você toma banho, o bromo que tem no fermento do pão, eles competem com o iodo, né? Porque você sabe que o iodo é fundamental para a tua tireoide produzir a tiroxina, o T4, que depois vai virar o T3, que é o hormônio do metabolismo para fazer o seu corpo funcionar. Só que dentro da lei dos halógenos, entre esses halógenos, né? Aí o que acontece? Aquele que tem a estrutura molecular mais leve tem a preferência da tireoide, ou seja, como o flúor entre esses, né, halógenos é o mais leve, então se você tem muito flúor, é o flúor que a sua tireoide vai pegar para produzir o T4. Aí você vai fazer o exame, né, do T4, olha, minha tireoide está tudo normal, só que você está sempre cansada, engorda fácil. Vai dormir cansada, acorda cansada. Dá cistos, nódulo, todos os cabelo que cai, unha fraca, tudo sintoma de hipotireoidismo. Aí eu tô bem, mas a minha unha não cresce. Mas o exame está normal, é porque o T4 foi formado com flúor, ou com cloro, e não com iodo. Por isso que nós temos que eliminar ou reduzir o máximo de flúor. Então essas pastas de dente com flúor não deveria entrar. Elimina. Então é importante tratar a tireoide. Daí a gente constata isso, principalmente naquelas crianças que têm as manchinhas brancas nos dentes, que, mas ele nasceu com os dentes assim. Sim, ele tem fluorose no esmalte do dente. Então o esmalte a hidroxapatita forma fraquinha, porque o flúor foi lá e ele se mete em tudo, o flúor, né? Então ele forma esses medicamentos também antidepressivos também, né? Sim. Tem flúor também, fluoxetina, né? Que é do flúor, né? Também prejudica a tireoide. Então o efeito rebote, né, dele eu tomei fluoxetina e engordei. Pois é. Por causa da tireoide. Pasta de dente pode estar te engordando. Pode estar te engordando. E daí outros produtos, assim como o bromo, você falou, sim, né, também. Tem no pão. Tem no pão, tem nos medicamentos também. E também tem no protetor solar. Também. O protetor solar também pode estar te engordando. Pois é. Tem que procurar protetores solares sem parabenos, livre de parabenos, enfim. E também o titânio do implante. Por quê? Porque o titânio, ele sofre uma oxidação, né? Na região externa ali do implante. Ele vai sofrer essa oxidação, não adianta. Gente, qualquer metal que vocês coloquem em um ambiente que tem oxigênio, vai oxidar, né? Então foi uma descoberta fantástica com o material errado, né? Então o que está entrando no mercado agora? Está entrando os implantes de cerâmica, né? Mas também tem que ser uma cerâmica pura, porque existem algumas cerâmicas que levam um jato de
de titânio, sabe? Eles levam um jato. Então tem que ser uma cerâmica pura. Então o titânio também pode oxidar, também trazendo esse problema das citocinas, né, causando novamente problemas de tireoide, de degeneração. Então, N problemas que podem causar, que estão ligados aos dentes. Então, é importante que você procure alguém que tenha esse conhecimento, né, que tenha que para te explicar, para te mostrar que às vezes aquela dor de cabeça que não passa, aquele cansaço que não passa, aquele Alzheimer da mãe que está iniciando, né, a mãe está iniciando com Alzheimer, o pai está iniciando com Alzheimer, né, ou assim, eu tive um caso assim, a mãe enfermeira, e foi lá no meu consultório, ela, ai Jana, tô tomando remédio pro coração, porque eu passei mal, daí eu disse assim, mas escute, como que tá a tua vitamina D? Aí ela foi fazer o exame pra mim, tava em 13 a vitamina D. Só tinha que passar mal do coração mesmo. Né? E daí encheram ela, né? Eu olhei os dentes dela muito tártaro, porque isso também reverbera nos dentes, né? Então o paciente que tem tártaro assim constantemente tá com deficiência de vitamínica D, C. Então tudo isso a boca nos mostra. A boca fala muito sobre você pra mim. Né? Então, para quem sabe ler, né, ainda. Sim. Tem uma coisa que eu queria falar antes que o tempo passa. Olha, osteopenia, osteoporose, dente é uma doença nutricional. Somente a nutrição é que pode resolver. Não existe remédio para osteopenia e osteoporose. Os alendronatos, ele na verdade só está interferindo no que a gente chama de osteoclastos, né? Posso explicar isso aqui? Pode, né? Formadores de Olha ossos. Assim, né? Então nós temos os formadores de ossos, que são osteoblastos, que constrói o osso, constrói o dente, isso. Tudo, né? E o osteoclasto que vai tirar aquele, sabe aquele dente, o osso que está podre, assim, tá velhinho, que não está funcionando, aí ele tira, tá? Aí o que acontece? Quando você usa esses alendronatos da vida, o que ele faz? Ele não deixa esses osteoclastos, né, agir. Então aquele que tirava o lixo, então deixa acumular o lixo, ou seja, osso velho, dente velho. Isso. Aí na chapa, né, quando você vai tirar uma chapa, o osso, na radiografia, nossa, olha como o osso ficou bonito. Ficou bonito, mas é que nem aquela madeira atacada por cupim. Isso. Qualquer tranco quebra. E aí os ossos estão fracos, os dentes caem. Os dentes também. Nossa, doutora, como eu escuto isso? Doutora, eu não sei, meus dentes sempre foram fraquinhos, né? Aí a tua mãe também muito fraquinha. Você vai ver a vitamina D, você vai ver... Ou tá tomando os alendronatos, né? E eles causam um problema muito sério, que são as necroses dos ossos. Então, normalmente a pessoa tá tomando, vai lá fazer um implante, causa necrose, né? Então, é muito sério. Então, mais isso ainda para, né, mostrar que a boca também influencia no corpo todo. Gente, necrose de maxilar é muito triste, de mandíbula, de maxila, é muito triste. Tem o tratamento para isso? Tem quem trabalha com ozônio. E eu posso garantir para vocês que o ozônio resolve. Tem que suplementar e usar a ozonioterapia. Né? Tem trabalhos lindos de ozônio meus e de um colega meu, que dá para trazer aqui um dia que você quiser, que resolve. Sim. E daí até tinha uma paciente minha que ela foi extrair, ela disse, mas não pode. Eu disse, não, com ozônio dá. Aí extraí, deu certo. Aí ela ligou pra mim depois, viu, eu tenho que extrair com você, porque se eu for extrair em outro lugar, ela já tinha uma experiência, né? Porque necrosa mesmo. E às vezes a pessoa, né, caiu e quebrou a perna. Não, ela quebrou a perna e caiu, né? Então sabe aquelas pessoas idosas assim que quebrou o fêmur, né, sei lá, a perna assim, aí os filhos falam, não, minha mãe caiu e quebrou a fratura do quadril. Na verdade, ela caiu porque fraturou. Isso é consequência dos medicamentos que se tomam. Então, osso, dente, não existe remédio, existe nutrição. É isso que você tem que cuidar. Tudo nutrição. E daí a nutrição nossa hoje está muito precária, né? Sim. Através da comida. Tem quem diga que a gente consegue tudo através dos alimentos. Não consegue. Tem que suplementar. Sim. Suplemento é muito importante, né? Para tireoide, o iodo, né? Tem que fazer, claro, você tem que ver se você precisa mesmo disso. Por isso um médico integrativo, um dentista integrativo, né? O dentista vai ver se você está com problema de tireoide ou não. A gente consegue identificar isso olhando os dentes, mas a nutrição com os suplementos é essencial. Sim. Essencial. Deixa eu só voltar naquele assunto da doença de Minamata que eu comentei, né? Que é aquela intoxicação por mercúrio, né?
Então, o que aconteceu? Quando teve aquele gatos loucos, nascimento de crianças com deficiências físico, mental, pessoas com problema neural assim, aí o que eles fizeram? O Japão foi tentando várias coisas para tentar detoxificar o mercúrio do organismo. E foi tentando uma coisa, foi tentando outra, até que eles chegaram num suplemento que se chama clorela, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de Daia-clorela, né? Que são microalgas que são conhecidas também como a pílula dos astronautas, né? E aí, a clorela são microalgas que têm o poder de detoxificar mercúrio, cádmio, chumbo, aditivos químicos dos alimentos que nós consumimos muito, quem tomou muito antibióticos, corticoides. Então a clorela, ela tem esse poder detoxificante. É isso. Então é isso, Ridek. Eu trouxe mais ou menos o que eles precisavam ter de informações, que eu acho bem importante. Sim. E também, tem uma coisa importante para contar. Pode contar. Sobre o mercúrio. Um brasileiro começou a luta contra o mercúrio, né, que é o Dr. Olímpio Faisal, certo? Eu estava contando pro Ridek hoje, no caminho para cá, eu estava contando para ele que o Getúlio Vargas sentou na cadeira do Faisal com leucemia. E ele estava com 16 restaurações de amálgama na boca. E a primeira coisa que o Dr. Faisal falou foi: você vai morrer se você não tirar essas restaurações. Né? E foi removida, enfim. Mas a leucemia do Getúlio foi causada pelo mercúrio das restaurações de amálgama. Né? Então não está na história convencional, mas existem vídeos no YouTube que mostram que aconteceu isso. Pois é, gente. Muita gente com problema, com cistos, nódulos, né, tumor aqui e ali, e a causa pode estar nos dentes, né? Tá certo? Né? A gente vai agradecer pela apresentação. E deixa eu só passar o contato dela aqui. Olha, tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo. Esses suplementos que eu sempre comento, que seja Daia-clorela, osteocárdio, floranil para cuidar do intestino, porque o intestino também é muito importante. Desbiose intestinal, desbiose bucal também. Desbiose. Eu sempre falo da microbiota intestinal, né? Certo? Que tem que estar em equilíbrio, mas nós temos também a microbiota oral. Então, ficar usando muito colutórios, sabe aqueles enxaguantes bucais, né? Sim, né? Muito importante, Ridek. Então, os enxaguantes bucais, eles são um veneno. Gente, eu sei que né? Tudo que eu tô falando aqui tá indo contra a correnteza, né? Mas são conceitos que precisam realmente serem inseridos na nossa cultura. Sabe? Porque são conceitos que foram provados cientificamente que fazem mal. Então, os enxaguatórios bucais, eles matam as bactérias ruins, mas eles matam as bactérias boas também. Então, como tudo é interligado, se você causa a morte das bactérias boas da tua boca, você vai causar uma deficiência de bactérias boas no teu intestino, porque tá havendo essa troca o tempo todo quando você engole. Já começa errado aqui. Já começa aqui, né? Então, normalmente, se você tem um intestino preso, com certeza você tem muitas cáries, provavelmente, né? E vice-versa, se você tem muitas cáries, você vai ter o intestino preso, porque uma coisa, né, ela influencia na outra. A desbiose bucal, normalmente, quem tem desbiose intestinal tem bucal, quem tem bucal tem intestinal. Então, gente, agora você vai tirar uma foto aí no teu celular, que seja no computador, print, a doutora Janaína Lopes, né, odontologia biológica, ela tem a sua clínica lá na cidade de Ponta Grossa, 100 km de Curitiba. Né? Pertinho, do ladinho. Do ladinho, né? Então, com um grupo de profissionais que tem essa visão, né, global, integrativa, né, que conhece essa relação da boca com a medicina do órgãos, futuro, né? Exatamente, tá? E aí tem o e-mail também. O e-mail, o Instagram e o WhatsApp. Tá? Beleza, gente?